E vamos já direto para Brasília para te contar que a Procuradoria-Geral da República tem 5 dias para se manifestar sobre as explicações de Bolsonaro no caso da embaixada. As explicações foram enviadas para o ministro Alexandre de Moraes e agora quem tem que se manifestar é a PGR. Quem tem apuração sobre isso é Débora Bergamasco, porque é isso, 6h20 da manhã e ela já chega com o quê? Apuração pra gente aqui no Novo Dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Muriel. Cedo, né? Minha primeira vez aqui no Novo Dia. É, maravilhosa, muito bem-vinda. Mas nem parece que acordou cedo. Débora parece que acordou 2 da tarde, pleníssima. Muito obrigada. Bom, e é isso mesmo, a gente tem apuração. Olha só, você acabou de contar, né, que a Procuradoria-Geral da República tem até 5 dias para responder ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator desse caso, sobre o que o Supremo, o que a PGR recomenda que o Supremo faça e, no caso, diante das explicações da defesa de Jair Bolsonaro. Então, vamos lembrar o que a defesa de Bolsonaro disse sobre esse caso daquela hospedagem de 2 noites, bem esquisita, na Embaixada da Hungria. O que a defesa disse? Seria ilógico ele ter ido para a embaixada para se esconder de uma eventual prisão, até porque Bolsonaro não estava com medo de ser preso. Ele havia 4 dias antes sido alvo de busca e apreensão, apreenderam o passaporte dele, fizeram busca e apreensão, né? E eles achavam, a conclusão era de que aquela etapa da operação havia sido concluída, então que não haveria possibilidade iminente de uma prisão, até porque naquele mesmo momento outros investigados acabaram presos, né, preventivamente. Então que Bolsonaro concluía que ele não estava sob risco e por isso não tinha ido até a embaixada para fugir da prisão, que ele teria ido para quê? Para contatos políticos, ele tem uma identificação com o governo de extrema-direita lá da Hungria, de Viktor Orbán, então ele foi fazer esses contatos políticos apenas. Então essa é a tese da defesa. O que a PGR faz agora? Analisa e aí fala ao Supremo Tribunal Federal sua opinião sobre o que fazer diante disso. Pedir a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, aumentar as medidas cautelares, mais restrições, como, por exemplo, que Bolsonaro não possa chegar perto de uma embaixada, por exemplo, colocar uma tornozeleira eletrônica, enfim, vai se manifestar. Mas e aí, Muriel, eu pergunto, diante dessa manifestação da PGR, o que o ministro Alexandre de Moraes é obrigado a fazer? Nada. Ele pode simplesmente ler esse parecer, considerá-lo ou não. É óbvio que quando pede a manifestação, inclusive é de praxe e inclusive ajuda a formar, né, a convicção, a sustentar a sua própria decisão. Geralmente, às vezes acontece deles tomarem a mesma decisão, às vezes não. Então ele não é obrigado a seguir a manifestação, a sugestão da PGR. Então é importante a gente destacar isso. Agora, pelas últimas decisões, Moraes tem sido muito técnico, tem sido muito cauteloso para tentar diminuir ao máximo a pressão de politização desse caso. Ele não quer ser acusado de estar perseguindo politicamente Bolsonaro. Então, a expectativa, inclusive conversando com ministros do Supremo, é que Alexandre de Moraes seja técnico e seja cauteloso. Então, quando a gente ouve das fontes cauteloso, a gente pode concluir, depreender de que uma prisão preventiva de Bolsonaro por este caso específico deve ser muito difícil que aconteça por parte de Alexandre de Moraes. Pode até ser que a PGR recomende, mas ele pode não concordar. Mas a avaliação é de que não virá um pedido de prisão preventiva, não, mas sim um aumento aí de medidas restritivas. Agora tem 5 dias, olha só, hoje é quinta-feira, então daqui a pouquinho a gente vai saber o que vai acontecer. Se nós da imprensa estamos ansiosos, imagina a defesa de Jair Bolsonaro.
Sem dúvida, né? Mas depois dessa manifestação. E vai ser interessante acompanhar esse posicionamento mesmo, até para entender o que vai ser feito depois do que a PGR vai falar. Ou se nada realmente vai ser feito, se de repente isso que aconteceu vai ser inserido, talvez, Débora, nessa investigação toda sobre um possível golpe de Estado, com relação a alguma sanção, alguma coisa que possa vir a acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro, é um ponto que também pode ser inserido nessa investigação, não? Sem dúvida. E para a gente ver, né, como é que está a posição do próprio governo em relação a essa investigação de Bolsonaro, todo mundo quer que seja apurado, que seja investigado e, no fim das contas, que ele seja condenado. O presidente Lula até já disse, olha, parece que isso é muito grave, parece que ele se envolveu aí no planejamento de um suposto golpe de Estado, mas o momento é que o governo tem esse cuidado. Por quê? Porque dizem que o presidente Lula, quando não era mais presidente e foi preso, né, ficou em Curitiba preso na Superintendência da Polícia Federal, dizem que ele não teve todo o direito de se defender, que ele foi injustiçado. Então, eles não querem que isso seja repetido. E assim, o governo querer tanto faz, porque nesse caso é uma decisão da Justiça, da Polícia Federal, que tem independência, mas a própria presidente nacional do PT disse, sobre esse caso aí que a gente está vendo da embaixada, Muriel, disse, olha, é preciso ficar de olho. Teve parlamentar do PT, do PSOL, que pediu já a prisão preventiva de Bolsonaro por esse caso da hospedagem em embaixada. Agora, a presidente nacional do PT, que fala com a sua militância, que tem um tom acima, mas que também tem uma coordenação com o presidente Lula, disse, é preciso ficar de olho. Então, a gente vê que uma prisão preventiva, nesse caso, poderia ser até politicamente inconveniente, porque o que a situação, o governo e até juristas defendem é que, e apostam também, que depois de todo o julgamento, concluídas todas as investigações, depois, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, depois indo para a Justiça, né, para o Supremo Tribunal Federal, e aí com todo o devido processo legal, todas as oportunidades esgotados. Exatamente, toda oportunidade de defesa, que ele possa realmente ter, né, essa justiça de se defender, mas a aposta é que no fim de todo esse processo longo que a gente pontuou aqui, que no fim ele seja condenado e que tenha uma pena, inclusive, de prisão em regime fechado por algum tempo. Mas tudo isso é especulação. Nós estamos falando também de um cenário hoje, né, 2024, até que tudo isso aconteça, a gente não sabe qual vai ser a disposição, né, a concertação no Brasil nesse momento, porque se a gente for pensar o que aconteceu com Lula, vamos colocar aí 4 anos, né? Há 4 anos, o que aconteceu com Lula? Quem diria que hoje ele seria presidente do Brasil no seu 3º mandato, a Lava Jato arrasada, os heróis da Lava Jato hoje prestes a ser cassado, perder mandato, a gente está falando do ex-juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, que virou senador, deve perder o mandato logo mais, então são coisas muito surpreendentes desse nosso Brasil. E o advogado de Lula, inclusive, ministro do STF. Impressionante. Pronto, Muriel, muito bem lembrado. Olha, é inacreditável se a gente for pensar. Inacreditável. Então, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes, então aqui a gente está falando a todo momento, a gente noticia como se todos eles já fossem condenados. Às vezes, uma denúncia, uma investigação, ela não é a conclusão do que de fato aconteceu. Às vezes, a gente noticia, né? A gente fala, lógico, tem que noticiar a posição do inquérito, o indiciamento da Polícia Federal, e aí lá no fim você vai ver que às vezes não tem nem condenação. E muitas vezes, infelizmente, depende da concertação do país, né? De como está o clima político, de como está o clima político dentro da justiça, porque isso acontece. Então, é algo que é difícil de prever, porque, olha, esse
percurso todo, ele deve demorar pelo menos 1 ano. Então, em 1 ano, muita coisa pode acontecer. Hoje, Bolsonaro está inelegível, Lula já ficou inelegível, depois recuperou os direitos. Então, assim, esse Brasil realmente não é para amadores, não dá. Quem apostar dinheiro vai perder, né? Porque não dá para a gente prever resultados. Mas, agora, num futuro muito curtinho aqui, dá para a gente ter a expectativa de qual vai ser esse posicionamento da Procuradoria-Geral da República, a avaliação, o que vai recomendar. Agora, será que a Justiça, ministro Alexandre de Moraes, vai deixar absolutamente de barato essa história de hospedagem de 2 noites sozinho na calada da noite? E ele diz, olha, não, eu fui a convite, né? Para tratar de assuntos diplomáticos à noite, né? Não, à noite, não tem entre e sai de autoridades ali, deve ter sido então por telefone ou chamada de vídeo. E uma coisa que me chamou a atenção, Muriel, e até um pouco de revolta, é o seguinte, olha, ele disse, Bolsonaro alegou que foi convidado pela embaixada e o próprio embaixador disse, prestou esclarecimentos, dizendo, não, nós que convidamos Bolsonaro. Mas quando você recebe, não sei você, Muriel, mas quando você vai receber alguém em casa, você dá uma preparada na sua casa, né? Se eu tô te convidando, você prepara, assa um pão de queijo, enfim, faz um suco. Bolsonaro chegou, eles tiveram que improvisar um jantar pedindo uma pizza. Imagina, você sabe que a culinária húngara é maravilhosa. Aí você tá lá na embaixada... Não é a embaixada dos Estados Unidos, né? Ou da Itália, a gente tá falando da Hungria. Exatamente. Aí pede uma pizza no meio da noite, aí corre com uma cafeteira no meio da noite para levar para o quarto. Então, assim, não pareceu que houve um planejamento prévio, né? Um convite antecipado. Isso é crime? Não, não é. É estranho? É. Mas é crime? Não, não é. Então, tem que tomar muito cuidado também e eu creio, e pelas apurações que a gente teve com ministros do Supremo também, Alexandre de Moraes vai ser bastante técnico, mas... a expectativa é que ele não deixe totalmente barato. Recentemente, ele tomou uma decisão bastante estranha, assim, incomum, né? Que era o seguinte, ele determinou que esses investigados, incluindo Bolsonaro, no caso do suposto golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, não participasse, esses investigados não participem de eventos militares, né? Formatura de militar, nada, nenhum evento militar. Não é algo assim muito comum, mas é bem específico. Então, pode ser que venha uma decisão, olha, não pode chegar perto de embaixada, por exemplo. Então, tem essa expectativa de que alguma medida cautelar um pouco mais restritiva seja tomada, né, para que não fique totalmente de graça essa história revelada pelo jornal americano The New York Times. Até porque o argumento da defesa é difícil de engolir, né? A gente vai ficar de olho acompanhando tudo isso, com certeza, na expectativa do que vai acontecer e olhando só para o curto prazo. Como você disse, é difícil a gente ficar pensando no que vai acontecer no longo prazo, porque certamente a gente vai errar. Débora, obrigada, viu? Muito bom te ter aqui no Novo Dia e conversar contigo nessa manhã. Já já a gente conversa mais.